O irmão fulano não é mais testemunha de Jeová. Este é um dos anúncios mais tristes que ocorre no Salão do Reino. O anúncio de que um irmão ou uma irmã não é mais testemunha de Jeová. A partir desse anúncio, os membros batizados deixam de ter contato social com aquele irmão ou irmã batizado que deixou de ser testemunha de Jeová. Existem muitos motivos para um membro deixar de ser testemunha de Jeová. Os dois principais são a imoralidade e a apostasia, o abandono da fé. Existem outros, como injúria, roubo, embriaguez e idolatria, que pode se encaixar no grupo da apostasia. O foco não será o motivo de a pessoa ter saído, mas sim se essa disciplina adotada pelas testemunhas de Jeová é bíblica ou apenas uma tradição baseada em ideias de homens. A base para as testemunhas de Jeová expulsarem seus membros é a Bíblia, especialmente as orientações de Jesus e dos apóstolos. Mas, antes de entrarmos na base central, vejamos qual era a disciplina do povo de Deus no Antigo Testamento. É óbvio que os cristãos não seguem a lei de Moisés, mas podemos tirar proveito dos princípios por trás dessa disciplina. Quando um israelita, na época do Antigo Testamento, cometia um pecado grave, como o adultério ou idolatria, Moisés relatou que, se um homem ou uma mulher da nação de Israel adulterasse, ambos deveriam ser mortos. Israel tem um grande histórico com a idolatria. Em uma leitura bastante impactante e pesada de Deuteronômio 13, 6 ao 11, Moisés, sob inspiração divina, diz que podia ser seu irmão, seu filho, sua filha, sua esposa ou até seu amigo mais achegado. Se tentassem convencê-lo a adorar deuses falsos, você não deveria ouvi-los nem protegê-los. Pela lei de Deus, eles deveriam ser mortos, sem dó nem compaixão, pois o amor e a lealdade a Deus vinham em primeiro lugar. Essa era a punição para os apóstatas no Antigo Testamento. Em 1 Coríntios, Paulo diz: o fato é que se relata entre vocês imoralidade sexual, imoralidade que não se encontra nem entre as nações. Um homem está vivendo com a esposa de seu pai, e vocês se orgulham disso? Não deviam, na verdade, estar de luto para que o homem que cometeu esse ato fosse tirado do seu meio? Veja as expressões que Paulo usa. Vocês se orgulham disso? Em outras palavras, Paulo estava dizendo: tenham vergonha na cara. Ele ainda pergunta: vocês não deviam estar de luto? Para Paulo, aquele homem estava morto. No verso 5, Paulo usa uma expressão bastante forte: entreguem esse homem a Satanás. Isso se refere a entregar o homem, com suas práticas pecaminosas, ao mundo que está sob o domínio de Satanás. Seria como dizer: joguem o lixo, as práticas sujas, no lixeiro, que se refere ao diabo. Nos versos 11 a 13, Paulo diz: eu lhes escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual, ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor, nem sequer comam com tal homem. Pois o que eu tenho a ver com o julgamento dos de fora? Não são vocês que julgam os de dentro, ao passo que Deus julga os de fora? Removam do meio de vocês a pessoa má. Em 2 João 9 ao 11, o apóstolo diz: todo aquele que vai além dos ensinamentos do Cristo e não permanece neles não tem Deus. Quem permanece nesses ensinamentos é quem tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não o recebam na sua casa, nem o cumprimentem. Pois quem o cumprimenta participa das suas obras más. João diz que todo aquele que vai além dos ensinamentos de Jesus não tem Deus e que não devemos nem recebê-lo em nossas casas, muito menos cumprimentá-lo. Segundo a tradição cristã, isso não está na Bíblia e não é inspirado. O apóstolo João, ao saber que Cerinto, um líder do gnosticismo, estava numa casa de banhos em Éfeso, recusou-se a ficar debaixo do mesmo teto que ele. Não sabemos se isso é verdade, pois não está registrado na Bíblia. Mas, caso seja, podemos ver como João lidava com os apóstatas. Um cristão pode se tornar apóstata de muitas formas, como, por exemplo, tornando-se ateu, adorando deuses falsos e crendo em doutrinas falsas, deixando de crer em Jesus, deixando de crer nas promessas da Bíblia, ou até mesmo afirmando que um livro do cânon bíblico não é inspirado. Segundo esse entendimento, essa pessoa já é um apóstata, e conforme a orientação de João, não deve ser recebida em casa nem sequer cumprimentada. Após a conclusão da escrita da Bíblia, Tertuliano, um escritor cristão do fim do século II e início do século III, escreveu: pois com grande seriedade o trabalho de julgamento é realizado entre nós, como convém àqueles que se sentem seguros de que estão aos olhos de Deus. E vocês têm o exemplo mais notável do julgamento que virá quando alguém pecar,
tão gravemente a ponto de exigir sua separação de nós, em oração, na congregação e em toda comunhão sagrada. Isso mostra que a prática da remoção, ou separação, de um membro que cometia pecado grave, continuou a ser observada no início do século III. A Bíblia de Estudo Thomas Nelson, ao comentar alguns versículos de 1 Coríntios 5, diz: o cristão não deve se associar com pessoas que afirmam ser cristãs, porém vivem como os pagãos. Continuar na comunhão com cristãos que se recusam a se arrepender de pecados reprováveis pode sugerir aos não cristãos que a igreja aprova conduta imoral. Excluam-no da igreja e confinem-no ao mundo, controlado por Satanás e suas forças destrutivas. Remoção do fermento e advertência para que não haja associação com cristãos sexualmente imorais. Em sua exortação final, Paulo cita Deuteronômio. A responsabilidade da igreja é a mesma que a de Israel. O povo de Deus deve remover da comunidade pessoas que, de modo constante e deliberado, menosprezam a lei de Deus. Os estudiosos que produziram essas notas chegaram à mesma conclusão que as testemunhas de Jeová. A Bíblia de Estudo Pentecostal, produzida pela Assembleia de Deus, ao comentar sobre esse mesmo texto, diz: entregar a Satanás significa que a igreja deve expulsar a pessoa imoral de sua congregação e permitir que o indivíduo haja de acordo com as suas próprias maneiras, que desafiam a Deus. Isto irá, por sua vez, expor a pessoa às influências destrutivas do mal e dos demônios. Qualquer igreja que não tomar uma atitude radical contra a imoralidade sexual entre os seus membros encontrará a influência do mal se espalhando por toda a congregação e infectando a muitos. Mais adiante, isso pode fazer com que o Espírito Santo retire a sua influência e o seu poder piedosos da igreja. E mais adiante ela afirma: embora os cristãos devam tomar uma posição contra o mal e evitar as práticas ímpias do mundo, o seu julgamento não deve ser voltado para aqueles que não fazem parte da igreja, que ainda estão presos ao comportamento pecaminoso. Aqueles a quem os membros da igreja devem julgar e dos quais devem se desassociar são as pessoas de dentro da igreja que afirmam seguir a Cristo, mas que o desonram por apresentarem um comportamento imoral flagrante. Embora os cristãos não devam criticar outros cristãos de forma superficial ou injusta, eles têm o dever de considerar cada um como responsável por seguir o padrão da palavra de Deus, quando algum pecado grave ou conduta ímpia persistente estiverem envolvidos. Tais ações iníquas exigem julgamento e disciplina, tanto para o bem da pessoa envolvida, como para a pureza e a influência da igreja sobre aqueles que não conhecem a Cristo. Os assembleianos usam até mesmo o termo desassociar. Isso é uma obra da Assembleia de Deus ou é uma revista A Sentinela? Se você acha que parou por aí, estamos apenas começando. Agora, iremos apresentar as obras de dois eruditos protestantes renomados. Vamos começar com Russell Norman Champlin. Em O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo, volume 4, ele começa dizendo: o leitor conhece algum crente que pratique qualquer dos males morais que estão alistados neste versículo? Pois, então, que o tal seja assinalado como uma das pessoas que devem ser evitadas e que a igreja local da qual é membro tome as providências necessárias para a sua exclusão. Que não se tenha qualquer associação social com tal pessoa, como tomar uma refeição com ela em sua casa, nem seja tal pessoa convidada para tal coisa na residência de algum crente. E ainda afirma: o fato de que os demais crentes não têm mais comunhão com ele, dentro ou fora da igreja, serve para mostrar-lhe que a igreja está profundamente preocupada com a questão, estando disposta a agir, e a agir com medidas drásticas, se tanto for necessário. Champlin comenta que o cristão que vive em pecado deve ser evitado e que não deve ter comunhão com os demais cristãos, nem dentro nem fora da igreja. Você conhece alguma igreja que põe isso em prática? Eu conheço. William MacDonald diz: Paulo quer dizer que não devemos nem sequer comer com um cristão que se envolve com tais práticas? É exatamente essa a instrução do versículo 11. Não devemos participar com ele nem na ceia do Senhor, nem de uma refeição social comum. Como regra geral, porém, os cristãos professos que praticam os pecados aqui relacionados devem ser sujeitos ao ostracismo social, a fim de perceberem claramente a enormidade de sua transgressão e serem conduzidos ao arrependimento. Olha só, esse homem fazia parte das testemunhas de Jeová. Ele ainda continua, desta vez comentando o versículo 13. Os coríntios devem exercer o julgamento que Deus lhes confiou, expulsando o malfeitor do meio deles. Terão de anunciar publicamente na igreja
que seu irmão não faz mais parte da congregação. O anúncio deve ser feito com tristeza e humilhação genuínas e seguido de orações contínuas pela restauração espiritual do irmão caído. Olha o que essa obra comenta. Terão de anunciar publicamente na igreja que seu irmão não faz mais parte da congregação. Lembrou de alguma coisa? Eu lembrei. O irmão fulano não é mais testemunha de Jeová. O Novo Dicionário da Bíblia de J.D. Douglas, ao comentar sobre exclusão ou excomunhão, diz: a exclusão de um membro da igreja local, devido a uma ofensa séria, ou agravada, devido à teimosia, ainda que menos séria. Trata-se do passo final do lado negativo da disciplina normal. O apóstolo entrega essa responsabilidade à igreja local. Se o ofensor continuar não demonstrando arrependimento, deve ser excluído. Considera-o como gentio e publicano. De acordo com a Bíblia, os judeus não tinham tratos com gentios nem com publicanos. Do mesmo modo, Jesus estava dizendo que não devemos ter tratos com cristãos que desobedecem às leis de Deus e não querem mudar. O dicionário ainda diz: a exclusão subentende que estamos suspendendo o contato de convivência com o ofensor, ainda que isso não queira dizer que devemos deixar de orar pela sua recuperação. Fica claro que o cristão que está em pecado e não quer mudar deve ser expulso e não ter mais convivência com os irmãos que estão firmes na fé. Com comentários de renomados eruditos, com a história da igreja e principalmente com a Bíblia Sagrada, vemos claramente como deveria ser o tratamento com cristãos que querem viver em pecado. Então, começa aquela lacração, aquele chororô de ex-testemunhas de Jeová, que foram removidas por viverem de maneira contrária aos princípios bíblicos. A congregação, tendo a Bíblia como base, as remove por causa da conduta que escolheram. Não estou falando daqueles irmãos que caíram em pecado, foram removidos e estão se esforçando para mudar e voltar para Jeová. Estou falando daqueles que sabiam que determinada prática era pecado, decidiram praticá-la de forma deliberada, conheciam a consequência para quem persistisse nisso, sofreram a disciplina por causa da própria escolha e, depois de tudo isso, querem lacrar e se fazer de vítimas. É como um soldado que se alista no exército, conhece as regras e a disciplina do quartel, mas decide desobedecer deliberadamente às ordens dos seus superiores. Depois de ser expulso por insubordinação, passa a dizer que o exército não presta. Se ele conhecia as regras desde o início e escolheu desobedecê-las, não faz sentido agir como se fosse vítima das consequências das próprias escolhas. Aos meus queridos irmãos removidos que estão se esforçando para voltar, voltem, pois Jeová é um pai que quer abraçar vocês com todas as suas forças. A disciplina é ruim? Sim, mas é necessária. Lembrem-se do que está na Bíblia. Não menospreze a disciplina da parte de Jeová, nem desanime quando é corrigido por ele, pois Jeová disciplina aqueles a quem ama. De fato, açoita a cada um a quem recebe como filho. Ele quer que vocês voltem. Lembrem-se também do que Davi, sob inspiração, escreveu. Jeová é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal. Então, voltem para ele. Pois, embora os seus erros sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E aos apóstatas que vivem criticando a disciplina cristã aplicada aos que persistem no pecado sem arrependimento, respirem fundo e agradeçam por não estarem vivendo debaixo da lei mosaica. Naquela época, a conversa terminava de um jeito bem diferente do que uma simples remoção. O mais curioso é ver ex-testemunhas de Jeová correndo para o catolicismo ou para alguma denominação protestante, como se a história dessas religiões fosse um exemplo impecável de tolerância. Afinal, foram justamente instituições ligadas a essas tradições que, em diferentes períodos da história, perseguiram e condenaram quem eles consideravam hereges à morte. Estranho, não é? A disciplina bíblica sem violência parece ser o grande problema. Mas a história mostra que já houve punições muito mais severas em nome da religião. E só para lembrar aos apóstatas que dizem que isso é ostracismo e desumano. Lembrem-se de que Jeová e Jesus são os maiores ostracistas da Bíblia. Quando alguns anjos pecaram, não mantiveram sua posição original, abandonando a condição de não se casar, nem ser dados em casamento, e cometeram fornicação e apostasia. Jeová e Jesus expulsaram esses demônios do céu.